Bem, meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar aqui o nosso tempo. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir que o Marcos possa orar por nós por esse tempo. Aí depois eu vou só dar um aviso aqui e aí a gente começa a nossa aula com Bruce, tá? Pode orar, Marcos Castanhal. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai. Nessa noite de hoje nós queremos juntos adorar e glorificar o Senhor. Nesse ensino que vamos receber do pastor Bruce, e pedimos que o Senhor possa o conduzi-lo através do teu Santo Espírito em sabedoria e entendimento, para que o nosso aprendizado seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pedimos que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar as oportunidades que temos de compartilhar uns com os outros aquilo que a gente tem aprendido durante todo esse tempo, para que possamos estar fortalecidos na comunhão do Teu Santo Espírito e assim juntos podemos caminhar na evangelização e reconhecer o quanto é maravilhoso servir ao Senhor e assim poder ajudar outros nos discipulados para que se tornem verdadeiros adoradores do Senhor e que esse relacionamento seja fortalecido por Ti em nossas vidas, para que outros possam ter oportunidade de alcançar outras almas, outras vidas, que se refere ao plano de salvação que a qual o Senhor tem nos dado e que um dia nós fomos alcançados. Assim nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Ok, boa noite para todos vocês. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Ok, então qualquer que queira me interromper, pode me interromper a qualquer momento. Estamos bem agora, estou animado, está ficando frio aqui, chegou mais embaixo de 10 graus aqui hoje, então está um pouco frio. Eu queria fazer uma revisão, só para você pegar o contexto e lembrar das coisas. A primeira lição, nós falamos o que é um discípulo, e nós falamos que um discípulo é uma pessoa que dedica a sua vida, não é uma coisa casual de só ir de domingos, mas dedica a sua vida para ser progressivamente em conformidade à imagem de Jesus Cristo. E claro que nós cremos que essa imagem de Jesus Cristo não vem através de seguir regras, mas de convivência com o próprio Deus, de intimidade com Ele. E quando a gente mais convive com Deus, o mais estamos conformados a sua imagem, mas o discípulo tem esse como alvo, de ser como Jesus. E nós falamos das parábolas da dedicação. Ele falou que qualquer que não está pronto para tomar sua cruz, ele falou que quem vai construir uma torre sem assentar e considerar o preço, qual rei vai para a batalha sem avaliar se ele tem um exército com força suficiente para ganhar a batalha. E ele comparou com a gente com sal. E ele falou, se o sal é contaminado, não tem muito valor. E ele estava falando aqui da seriedade de ser um discípulo de Jesus. E lembre-se disso, um discípulo de Jesus é um cristão. Não é um nível superior, mas todo cristão deve ser discípulo. E essa razão que discipulado deve estar integrado dentro da igreja mais. Lição 2, o que é o discipulado? E claro, o discipulado é o processo mediante o qual o seguidor de Jesus mais maduro. Não precisa ser super maduro, conhecedor de coisas. Ajuda outro a aprender a andar com Deus por meio do relacionamento do estudo da palavra. E nós cremos que discipulado, todo mundo deve ser um discípulo e todo mundo deve estar envolvido no discipulado. E a coisa é que nós na Igreja dos Irmãos, nós pensamos que precisamos saber mais para poder fazer isso. E não é verdade. Nós temos a capacidade de achar uma pessoa que é um pouco atrás da gente na maturidade e investir naquela vida. E nós falamos que discipulado é ligado com a videira, que nosso alvo é de fazer a ligação entre a raiz ou a videira
E o ramo, nós somos o ramos que depende. E discipulado é de fazer essa conexão para que a gente dê muito fruto. A terceira lição, modelo discipulado, a maneira que Jesus e os outros líderes na Bíblia treinaram seus discípulos serve de modelo de como devemos discipular as pessoas que Deus trouxe para nossas vidas. Nós usamos a metáfora do pastor e ovelhas. Ele lidera pelo exemplo da sua vida. Eles seguem ele em vez de forçar. Então, nós falamos sobre esse modelo de discipulado como pastor de ovelhas. E eu acho que foi semana passada, nós falamos sobre discipulado com o relacionamento. E a vida espiritual pode ser passada de uma pessoa para outra pessoa por meio da convivência entre elas. Essa é a única maneira, porque, de certa forma, eu estou gostando dessa coisa que eu estou podendo contactar bastante pessoas através do Zoom, mas eu não vejo o Zoom é boa. E a convivência é muito importante nisso. E falamos sobre isso semana passada e usamos o exemplo do pai e filho, o relacionamento que Paulo teve com Timóteo. E agora, lição 5, nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Eu coloquei aqui as disciplinas espirituais nos colocam na posição que o Espírito Santo pode agir em nossas vidas. E, claro, eu não quero que você pense, se eu pratico essas coisas, eu vou ser um homem espiritual, mulher espiritual. Não funciona bem assim. Nós vamos estudar um pouco hoje à noite, João 17. Foi interessante, eu falei com mais de uma hora com meu vizinho aqui. E é interessante, porque aqui nos Estados Unidos não é fácil de formar amizade com os vizinhos, mas a gente, apesar de só ficar aqui 2 meses, eu estou considerando esse senhor um bom amigo. E ele falou, do nada, eu estou fazendo devocional em João hoje. Ele falou, João 17 é riquíssimo. E ele falou de todos esses anos na igreja, eu nunca ouvi alguém pregar sobre João 17. Eu falei, eu vou fazer um estudo sobre João 17 hoje à noite. Ele falou, parabéns, foi muito bom. Então, espero que eu possa trazer riqueza, mas você vai precisar mesmo estudar um pouco isso. Versículo-chave, em vez de eu ficar falando, alguém pode ler isso para mim. Eu prefiro escutar outra pessoa ler. De lá buscarás ao Senhor, seu Deus, tu acharás, quando buscares de todo o seu coração. toda a tua alma, e todo o espaço do mal. Deuteronômio 4:29. Agora, ele está descrevendo lá quando eles vão chegar na terra e tudo isso que Deus tem assim, mas o que eu queria, ele falou, você vai buscar e você vai achar. Então, essa busca é uma coisa para a vida inteira. O problema que eu vejo que acontece hoje em dia, pessoas buscam salvação. Eles acham salvação e cruzam os braços e falam, estou pronto, né? E a busca do Senhor é uma coisa de intensidade. Se você conhece aquele versículo, buscai, pedir, dar se vos há, buscar, acharás, e bater e abrirá. Você conhece aquele versículo? Mas esses são mandamentos em tempo presente, que significa é constante. A busca de Deus não é uma coisa uma vez, é uma coisa constante da sua vida. Mas nota que ele falou, nós vamos buscar e achar, mas a gente vai buscar de todo o nosso coração e toda a nossa alma. Não é uma coisa que eu vou dedicar minha vida a isso, aqui, se der. Não, uma só coisa, de buscar intimidade com Deus. Esse é o alvo que ele está descrevendo aqui, de fazer isso. Sabe que uma coisa que eu penso, eu penso em Giordano's Pizza, né? É aquela pizza que é a melhor pizza que eu já comi na minha vida, Giordano.
E você tem essa pizza lá. E você vê aquela coisa, mal pode esperar para chegar aquela pizza lá. E quando vai lá, eu peguei pizza outro dia, eu comi antes que eu deveria, estava ainda quente, e o queijo queimou o teto da minha boca agora, eu estava com problemas para alguns dias lá. Mas porque eu não podia, mas o segundo pedaço de pizza, tá bom. E a terceira, talvez eu vou comer o terceiro, mas a quarta, estou enjoado agora, não quero mais. Mas com Deus é diferente. Deus não é como pizza assim. Você fala, não sei se eu quero experimentar Deus, e você experimenta um pouco. E você quer mais. E cada vez que você bebe da presença de Deus, você deve ficar mais e mais com desejo de estar na presença dele. É uma coisa que você continua a buscar com toda a sua alma. Eu coloquei esse outro versículo porque no Novo Testamento, se eu gostaria que alguém lê isso para mim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. A questão que fé eu gostei com uma coisa que eu estou escutando esses dias, ele afirmou uma coisa, fé é de não criar coisa, de imaginar uma coisa, mas fé é uma confiança de uma realidade de Deus. Então, quando ele fala que Deus existe, você fala que Deus é tão real do que da pessoa que a pessoa que está ao lado de você. Mas nota que ele falou, ele torna galardoador dos que o buscam. Qual é o galardão? Riqueza, materialismo, saúde? Não. Esse galardão que ele está prometendo é próprio Deus. Se você busca em fé que ele existe, e você sabe, se você vai buscar, ele prometeu que se eu busco, eu vou achar. Esse deve parte da sua vida. Se você quer fazer o screenshot dessa coisa aqui, ou pegar a foto, eu coloquei alguns versículos sobre as promessas relacionadas com buscar a Deus. É muito comum na Bíblia de falar sobre isso. E, de fato, se você olha na sua Bíblia, você vai ver quais reis buscaram a Deus. Você pode ver essa expressão. Eu coloquei esse homem, pessoa que eu admiro muito. Ele morreu quando eu estava com 6 anos. E esse homem é incrível, as coisas. Se você nunca leu o livro de A.W. Tozer, eu recomendo que a Procura de Deus é muito bom. Mas ele falou assim, aqueles que buscam uma vida cristã mais profunda e aqueles que desejam as riquezas que estão em Cristo Jesus, o Senhor não procura uma posição, nem riqueza, nem coisas, apenas Cristo. Eu gostei dessa frase, porque a busca é de só uma coisa, a presença de Jesus Cristo. E essa razão que falamos de disciplinas espirituais, você lembra quando eu falei de estar numa posição para encher nossas vidas? Se você lembra que esse era meu carro, que eu usei em Belém, a Belina, e esse você chama pica, eu não sei que carro você chama o pica, você pode ver quando a água está caindo. Piqueira. Hã? Ele chama pico Uberlândia, né? Mas a coisa é que aquela coisa, a água vem de um córrego e você pode, os caminhões da cidade entram embaixo, mas o caminhoneiro tem que se posicionar exatamente no ponto onde houve a abertura do tanque dele para realmente encher com água. Eu olho nas disciplinas espirituais que eu queria dizer, muitas pessoas falam, se eu leio a Bíblia,
Se eu oro, Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai chegar a mim. Não, mas a coisa é você coloca leitura bíblica, oração, comunhão com as pessoas, vai apenas colocar a pessoa numa posição para Deus encher sua vida. Então, esse que é a coisa que nós queremos. Eu posso ler a Bíblia toda a minha vida e não encontrar com Deus. Mas se eu estou buscando a Deus, eu vou me colocar numa posição para Deus agir na minha vida. Esse que eu estou querendo dizer. Alguém tem uma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei? Eu espero que essa é uma coisa que meu desejo, minha oração para hoje à noite é que eu poderia estimular você a buscar a Deus como nunca antes. Porque o que você está ensinando, discipulado, a conteúdo, é de passar essa fome e sede para a presença de Deus e ajudar aquela pessoa a fazer as práticas que vão realmente cultivar esse desejo e ficar a fome e sede para Deus. Alguém tem um comentário sobre isso? Isso é muito importante. Pastor Bruce? Sim. Depois da aula passada para cá, eu fiquei pensando nessa questão de encher, né? Uhum. O senhor entende que nós, às vezes, precisamos nos esvaziar de alguma coisa para que isso possa ser preenchido em nossas vidas? O que o senhor pode me... Você pode falar sobre isso, mas a questão que eu vejo é que é barreiras. Se você lembra o exemplo que eu dou, eu pego um copo com café, eu coloco numa tigela de vidro, e a questão que eu não preciso esvaziar para poder encher, mas a questão que o copo é uma barreira de Deus encher minha vida. E o que eu estou preparando, Lisa está 2/3 completo nessa coisa aqui, eu vou completar logo. Espero que eu possa colocar em português em algumas semanas aqui. Mas é de como buscar a Deus, e muito dessa questão de buscar a Deus é de tirar as barreiras. Quais são as barreiras na sua vida? Se você tem trabalho e esse ocupa muito sua mente, aquele Tozer que ele falou uma coisa, você pode saber muito sobre a vida da pessoa através de saber sobre o que ele pensa. Se ele pensa sobre seu trabalho, sobre dinheiro, sua casa, outra coisa, ou se ele pensa muito, sua mente está ocupada na pessoa de Deus. E, de certa forma, você pode falar que você tem que esvaziar desses pensamentos para buscar a Deus. Alguém mais tem uma pergunta sobre essa questão de buscar a Deus? Tozer falou outra coisa, ele falou, sabe uma coisa? Ele falou, muitos pastores falam do livro de Romanos, Efésios, Gálatas, Coríntios, estudam essa coisa, mas eles não podem negar que é uma grande diferença entre suas vidas e a vida de Paulo, que escreveu essas coisas. Ele falou, a diferença era assim, nós buscamos, achamos e paramos de buscar. Ele falou, Paulo buscou, achou e continuou a buscar. Você pode ver isso da maneira que ele fala, que ele nunca foi satisfeito, ele continuou, ele não teve comodismo, mas ele continuou a buscar a Deus. Alguém mais tem pergunta, comentário? Pastor Bruce, Benedito, boa noite. Sim, sim. Via o título do livro aí do A.W. Tozer. É chamado Procura de Deus. A.W. Tozer. Ele teve algumas orações no fim cada capítulo. Ele era um homem que ele gastou 2 horas em oração por cada hora que ele pregou. Ele pregou muito. É um homem de oração mesmo. Opa. Eu queria olhar, em termos dessa seriedade,
de ser um discípulo de Jesus Cristo você pode aplicar isso muito, discipulado, esse trecho aqui. E ele falou, nota que ele concentrou na vida do discipulador no começo, ele falou, tu, pois, meu filho meu. Esse mostra que Paulo estava discipulando Timóteo, porque chamou filho meu, que ele realmente investiu na vida dele tanto, que ele fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Agora, a primeira coisa que é importante, o fortalecimento espiritual não vem de conhecimento bíblico, não vem de nada além do que a graça de Deus trabalhando. E a coisa que é importante é a gente compreende essa graça de Deus e deixa, pela graça de Deus, fortalecer nossas vidas, porque o trabalho de fazer discípulos não é fácil. E ele deu 4 ilustrações ou metáforas, aliás 3, para mostrar como nós devemos buscar a Deus nessa coisa. Ele fala da minha parte, o que da minha parte ouvistes através de muitos testemunhos ou na presença de outros. Ele escutou Paulo pregando diante de muitas pessoas. Ele acompanhou Paulo em todos os discipulados e as pregações que ele fez. E ele falou que você ouviu de mim. Isso mesmo transmite os homens fiéis que também idôneos para instruir os outros. A gente já leu esse versículo, você pode ver, tem 4 gerações aqui, e ele está falando da importância de passar essa vida que ele transmitiu para uma pessoa para outra. A primeira coisa que ele fez, ele falou, participa dos meus sofrimentos. Então, ele está convidando Timóteo para pagar o preço para fazer discípulos. Ele falou, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, primeira coisa que ele está falando, você vai entrar nessa batalha de fazer discípulos e você vai sofrer, não é fácil. Eu estou convidando você a sofrer como bom soldado. É interessante, cada vez que eu leio isso, eu penso no Luiz, eu falei que tem uma palavra grega que fala participa dos meus, é uma palavra só, é sun kakopathos. Sun significa junto comigo, kakos é de maldade que está contra ele, pathos é de maldade, o mal que vai passar. Então ele está falando, participa comigo nesses sofrimentos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Então, ele está falando, ok, minha prioridade é ser um soldado, não é de negócios da vida. E eu vejo isso, hoje em dia, pessoas estão enroladas. Eu ia traduzir essa palavra envolvido como enrolados. Muitas pessoas ficam enroladas nas coisas dessa vida. Ele fala, um bom soldado vai sofrer, e um bom soldado vai ser o propósito de não enrolar com outras coisas, porque ele tem um alvo. Qual é o alvo? O alvo o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nós estamos, quem arregimentou Timóteo não era Paulo, mas era Deus. E ele está falando, olha, você entra nesse sofrimento, paga o preço comigo. Não envolve nas coisas, não fique enrolado nas coisas dessa vida e se dedica àquele que a agradar aquele que chamou você. Então, o soldado é sofredor, ele é focalizado, ele é um adorador, que ele adora Deus e quer agradar. Adorar a Deus significa que você quer agradar a Deus, reconhecer que ele é Deus. Então, como bom soldado, você vai sofrer, você está focalizado e vai adorar. Versículo 5, ele fala, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta, ele é disciplinado na coisa, ele vai treinar, mesmo quando ele não está com muita vontade. Alguns de vocês conhecem Pingo e eu perguntei para ele que porque ele não se tornou profissional, porque ele era bom, ele falou que ele não gostava muito de treinar, ele gostava de jogar. E muitas vezes pessoas faltam uma disciplina que é necessário para se tornar um grande atleta. Ele é esforçado,
E quando ele fala isso, que ele está focalizado, esforçado, disciplinado para chegar no lugar certo. E ele falou, então, ele já usou duas metáforas, o soldado, a atleta, e ele fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E o lavrador que ele não planta as coisas porque ele gosta de plantas bonitas, mas ele planta porque ele quer fazer a colheita lá da coisa assim. Então, o lavrador, ele é paciente. Ele planta, mas ele pensa no futuro. Ele é paciente para ver o resultado e ele é perseverante do trabalho dele. Então, essas são as qualidades que Paulo está chamando a gente a ter e passar para as outras pessoas. E são muito importantes essas metáforas. E ele é eficaz que vai... Eu penso nisso, é que nosso desejo é de fazer discípulos, mas a gente, essa é uma frase muito famosa por muitos anos, sucesso sem um sucessor é um fracasso, que você falhou se você não está se reproduzindo na vida de outra pessoa. Então, lembre-se disso. Isso é muito importante. A coisa que você pode passar é intimidade com Deus, uma vida de adoração. Eu falo isso porque conhecimento bíblico é importante. Eu falo muito sobre isso, então não me leva mal. É muito importante de ter conhecimento bíblico. Mas por que a coisa é adquirir esse conhecimento? Qual é a motivação? Qual é a motivação de ter esse conhecimento? O conhecimento deve ser direcionado de desenvolver sua intimidade com Deus. Eu falei isso cada vez que eu dei 1 Coríntios na Palavra da Vida. Eu peguei, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Capítulo 8 ele fala que conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E ele não está falando contra conhecimento. Ele está falando a maneira que um teólogo falou assim, é uma elipse, é uma coisa que é implicado nisso. Ele falou, conhecimento sem amor ensoberbece, mas conhecimento com amor vai edificar os outros. E eu falei para os alunos, eu falei, olha, se você entra no seminário e você não está entrando por amor de fazer discípulos, eu falei, você vai sair do seminário pior do que você entrou, porque você vai só pegar esse orgulho acadêmico de saber mais do que os outros. Mas se sua motivação, você ama as pessoas e você quer conhecer a palavra de Deus para conhecer Deus melhor, para poder ajudar os outros a conhecer Deus melhor, esse é o objetivo. Essa é a coisa que você tem que ver. Então, a razão que eu estou falando isso, a motivação para praticar as disciplinas espirituais é importante. Pessoas só, você leu a Bíblia hoje? Sim, ok, tá bom, né? Você leu a Bíblia. Não faz diferença se Deus falou com você ou você aplicou na sua vida. As disciplinas são importantes porque devem levar a gente a ter mais intimidade com Deus. Lembre-se dessas três coisas, metáforas: soldado, atleta, lavrador. Sal. Soldado, você vai sofrer, você é focalizado e você tem o propósito de agradar seu mestre. Atleta, você é disciplinado, focalizado, lavrador, é paciente, perseverante e eficaz no seu trabalho. S-A-L. Cada vez que você lê 2 Timóteo, capítulo 2, você deve pensar em soldado, atleta, lavrador. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Boa noite, Bruce. Eu gostaria, então, de saber aquilo que você está nos explicando. Então, podemos dizer que conhecer a igreja e estar nela não significa, então, conhecer Deus e estar nele? É isso? Se eu entendo a pergunta, você fala só porque está parte da igreja, ele não é necessariamente salvo. É isso que você está querendo dizer?
Por exemplo, conhecer só a igreja e estar nela, na igreja, não significa conhecer Deus e estar nele? Essa é a pergunta. A pessoa, você está Porque falando de nós somos corpo, salvação. nós somos corpo de Cristo, certo? Mas só em Sim. parte somos corpo de Cristo. Então, é necessário para isso que nós possamos usar as escrituras de acordo com o coração, de acordo com a vontade, e buscar sempre o grande foco aí é buscar sempre a intimidade com o nosso Deus, secreto e profundo com ele. A coisa que eu não sei exatamente se você está ligando isso a uma pessoa é salva ou não. Eu vou falar a primeira coisa que Alexandre Mack, uma das coisas que preocupou ele bastante é que houve pessoas nas igrejas que não conheceram o Senhor. Ele simplesmente por morar naquela cidade e ouvir o povoado que eles eram parte da igreja, eles conheceram Deus. E Alexandre Mack, essa é a razão que ele creu muito no batismo dos adultos. E porque batismo era importante para ele, porque marcou que eles eram verdadeiramente salvos. Agora, a maneira que muitas pessoas olham na igreja é de simplesmente é um lugar que eu vou para pegar alguns pensamentos sobre Deus e fazer minha parte para a semana e daí eu vou tocar minha vida para frente. E esse não é que Deus quer. A igreja é uma comunhão de pessoas que estão buscando a Deus. Por exemplo, eu falei isso com meu vizinho, eu falei com ele por mais de 1 hora hoje de manhã, lá na frente da minha casa. Eu estou muito feliz de ter ele morar no outro lado da casa. Eu falei isso para ele. Porque eu falo, nem é todo mundo que você pode conversar que você está estimulado a buscar a Deus. Essa é a coisa mais difícil de achar. Então, o que a gente forma como corpo de Cristo, a edificação mútua que nós temos entre nós, é de encorajar um ao outro para buscar a Deus. E quando alguém compartilha uma história que fala, olha, essa semana foi muito bom para mim. Eu estava trabalhando, eu vi Deus fazer isso. Eu estou encorajado, puxa, eu quero isso para a minha vida, quero mais de buscar a Deus. E esse que a igreja existe para encorajar as pessoas a buscar a Deus mais. Esse que mais ou menos está perguntando. Porque eu gostei muito do que você disse. Você disse assim, eu posso ler a Bíblia toda, a minha vida, e não encontrar Deus. Concordo, né? São aquelas pessoas que vão simplesmente achar que está com Deus. E, na verdade, embora conheça a Bíblia de cabo a rabo, podemos dizer assim, mas nunca a intimidade ele vai ter, porque ele não está buscando essa intimidade. Então, eu gostei muito do que você falou. Eu posso ler a Bíblia toda a minha vida e não encontrar Deus. Perfeito. Concordo. Sim, deixa eu ver se eu lembro onde eu coloquei essa coisa aqui. Está por aqui. Eu não estou achando. Vou para isso aqui. O que eu queria evitar... Opa. Deixa eu ver se eu acho essa tela aqui. Será que eu apaguei essa tela? Isso que eu queria. Muitas pessoas que eu queria evitar é isso. Muitas pessoas vivem assim. Ok, eu tenho uma lista que eu devo fazer e as coisas que eu não devo fazer, mas essa é a lista que eu devo fazer. Se eu quero ser um homem de Deus, vou ler a minha Bíblia. Okay? Não faz diferença se eu compreendi que eu li, eu só li para ler. Completei. Eu vou orar. Eu tenho minha lista, as coisas que eu vou fazer, essas palavras, vou dar minhas ofertas, vou cuidar da minha esposa, evitar pornografia, vou ser honesto. Bom, eu sou um excelente cristão agora. Mas eu posso fazer tudo isso e sem conhecer Deus. Eu posso fazer isso e muitas pessoas
Você pode ver, vive pela lista assim. Eu sou um bom cristão, estou fazendo tudo isso agora, ou estou evitando aquelas coisas que eu devo, sou um bom cristão. Está E salvo, isso, está salvo. e como eu estou falando, eu poderia fazer isso tudo na minha força, sem conhecer Deus. Menos ainda de ter intimidade com Deus. Então, eu vou ler a Bíblia. Eu vou dar uma comparação aqui que era importante para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui, onde eu estava. Ok. Eu gosto dessas imagens aqui. Eu colocar isso aqui, a disciplina espiritual. Tá vendo? Esse era a Maratona de Brasília, 92. Eu cheguei à noite, estava friíssimo aquela noite lá em Brasília, mas eu cheguei lá depois de quase 4 horas de correr, 42 quilômetros lá. E para poder completar um percurso assim, eu tinha que me disciplinar. Eu tinha que levantar e fazer todas as coisas certas. Mas esse não é só uma disciplina que eu estou falando, quando eu falo das práticas. Eu tinha que treinar bastante para aquele momento de atravessar a chegada lá. Então, tá vendo, é 3 horas e 49 minutos e 37 segundos eu cheguei lá. Mas a questão não é uma disciplina como atleta exatamente. É uma disciplina em que você tem que ser realmente organizado para fazer isso, mas é espiritual, no sentido que é o Espírito Santo é que vai guiar a nossa vida. É o Espírito Santo que vai agir nas nossas vidas. Então, é importante de ser disciplinado, sim, mas sempre lembre que é uma disciplina espiritual. Você está vivendo na dependência de Deus, está descansando na presença de Deus. Então, é uma busca, mas você está realmente em uma busca espiritual, que o Espírito Santo vai conduzir você a fazer essas coisas. Tá certo? Perfeito. Correto. Então, Bruce, professor, é porque hoje em dia, eu tô vendo aqui, anotei, hoje em dia nós nos preocupamos mais em servir a Deus, em fazer as coisas para Ele, do que conhecê-lo intimamente. É certo que é certo que desejamos sentir sua presença em nosso meio, mas para quê? Para alcançar nossos objetivos ou dele? Eu achei Sim. interessante. Eu achei interessante essa interrogação. É importante porque às vezes as pessoas hoje em dia buscam para ter alguma coisa de Deus e não buscam Deus. Por exemplo, eu não pensei nisso, desculpa para criticar um outro grupo, mas você escuta muito nesses grupos de prosperidade, eles usam aquele versículo que Jesus veio para ter vida e ter vida em abundância. E eles falam que a abundância é um carro zero, mansão, e riqueza, viagens, todas essas coisas assim. E ele está falando, não, vida abundante é intimidade com Deus. Então, quando as pessoas começam a pegar que é prosperidade assim, que eles estão falando que é muito importante, não é Deus, é as coisas. Então, Deus não é o fim da minha busca, mas o que Deus pode dar para mim é que eu estou buscando. Esse está completamente errado de pensar assim, que você busca para obter de Deus, em vez de buscar intimidade com Ele, de conviver com Ele. E não tem nada mais precioso do que isso. Então, a base bíblica é João 17. Então, se você tem... Sim. Pastor, professor, me perdoe aí interromper, mas eu queria que o senhor Não. esclarecesse uma coisa aqui na apostila. Sobre alguns pontos que o irmão Nonato levantou aí, né? Por exemplo, diz aqui assim, o fato de não estarmos orando e lendo a Bíblia não significa que o Espírito Santo guiará nossas vidas. Mas uma coisa é verdade, se não estamos lendo a palavra ou não estamos em comunhão com Ele, em oração, o Espírito Santo não nos encherá. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco sobre isso. Qual página é isso?
Eu estou com a coisa na minha frente Correto, aqui. Marcos. Correto. Entendo. É da quinta lição, sobre as disciplinas espirituais. Eu estou Sim, no começo da parte que fala da semente, né? ok. Deus nunca pretendeu que vivêssemos. Não, é a quinta lição, desculpe. É que eu acredito que é nessa que nós estamos, né, que o senhor está falando das disciplinas espirituais. Sim, sim. Não há uma fórmula que leva o Espírito Santo a agir nas nossas vidas, porque o que eu estou falando, se eu leio minha Bíblia, se eu oro por 1 hora cada dia, se eu vou para a igreja, se eu dou para dízimo, o Espírito Santo vai agir na minha vida. Não é uma garantia, porque a coisa importante é sua motivação. Não podemos controlar o seu agir. O fato que estamos orando e lendo a Bíblia não significa que o Espírito Santo guiará nossas vidas, ok? Você fala, o Espírito Santo está guiando a sua vida. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Claro que ele está dirigindo minha vida. Só porque você está fazendo não significa que ele está guiando a sua vida, porque a pessoa pode fazer isso pela carne, a sua própria força. Mas eu coloquei aqui, fala essa parte assim, o fato de estamos orando e lendo a Bíblia não significa que o Espírito Santo guiará nossas vidas. Mas uma coisa verdadeira, se não estivermos lendo a palavra ou não estivermos em comunhão com Deus em oração, o Espírito Santo não nos encherá. O Espírito Santo age através da palavra de Deus na nossa vida. Se eu não estou lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai agir na minha vida. É o canal, é colocando minha vida na posição para o Espírito Santo agir. Essa é a coisa que eu estou falando aqui. Está claro isso? Porque a vida cristã não é uma fórmula. Se eu faço essas 5 coisas, eu sou salvo. Você tem que fazer com motivação certa. Deus conhece o coração. Ok, João 17. Se você está com sua Bíblia, vai em João 17. Como eu falei, meu vizinho falou. Eu nunca ouvi uma pregação sobre João 17. E para mim é importante porque é a maior oração que nós temos de Jesus na Bíblia. Nós não temos muita informação sobre o conteúdo das orações de Jesus. E claro que o Pai Nosso não era a oração típica de Jesus, porque ele deu essa sugestão por nós, porque Jesus nunca pecou. Então, no trecho ele pede permissão disso. Então, Jesus estava pronto para ir para a cruz e ele falou isso. Eu estou fazendo paráfrase aqui porque eu só tenho inglês. Ele falou, e como tu deste autoridade sobre toda a humanidade, que você donei para ele, para que ele possa dar vida eterna a todos que tu deste. Okay, então ele falou, Deus deu essa autoridade. Desculpe, alguém pode ler versículo 2 para mim? Eu enrolei isso. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Pode continuar. Continua. Sim. Pode continuar. Assim como lhe deste poder sobre toda a terra, a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ok, Deus escolheu certas pessoas. Ele está falando da doutrina de eleição. Deus escolheu certas pessoas. Ele deu essa autoridade para Jesus de dar vida eterna para essas pessoas que ele deu para ele. Daí, versículo 17 é chave. Para mim, esse é o versículo mais importante dessa oração, e talvez na vida de Jesus até esse ponto. A vida eterna é esta. Essa é a causa da vida eterna. Esse é o que é a vida eterna. E nota a palavra vida, é zoe no grego, uma qualidade de vida. Não é só existência. É coisa importante saber que essa vida eterna começa agora. O que é essa vida que ele está falando? Vida é a prosperidade, é a realização,
Não, ele falou, vida é este, que te conhecem a ti, único Deus verdadeiro, Jesus Cristo que enviastes. Então, conhecendo a Trindade é a chave do que é a vida eterna. A vida é na intimidade com Deus. Então, você pode falar, agora eu entendo. Quando Adão foi cortado do relacionamento com Deus, ele não tinha vida mais. Fisicamente ele teve vida, mas espiritualmente, esse Zoe, ele não teve. Então, a vida está na intimidade com Deus. E quando Adão pecou, ele perdeu vida, porque ele perdeu essa intimidade com Deus. Nota que o versículo não fala a vida eterna é essa, que sabem de ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo que enviastes. Ele não falou de saber de Deus. Ele falou de conhecer, de familiaridade. Então, esse que ele está desejando lá de falar para nós. Ok? Então, esse para mim é um versículo muito importante. Eu quero que você pense sobre isso um momento. A vida eterna é esta. A vida eterna que começa agora, essa vida que é um relacionamento com Deus, é uma vida que te conhecem a ti. Você tem experiência pessoal com Deus. E você, Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. Agora, ele falou mais uma coisa aqui. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, o que aconteceu? A palavra glorificar, eu quero explicar isso um pouquinho, porque a palavra glorificar significa de brilhar. Então, quando ele falou aqui de glorificar Deus, Jesus, através de tudo que ele fez, pessoas podiam ver Deus na sua vida. Essa é uma oração que eu tenho para a minha vida, é que pessoas poderiam olhar na minha vida e ver Jesus. Esquecer do Bruce. Bruce não é importante, mas Jesus é importante. Então essa coisa que devemos fazer. Se as pessoas me admiram através do que eu falo, eu estou me glorificando. Mas se pessoas estão maravilhadas com a pessoa de Deus através das minhas ações, eu estou glorificando a Deus. Eu vou fazer uma comparação aqui. Então, o que você está vendo nessa foto aqui? O Sol e a Terra. Sol e a Terra, e aqui esse círculo aqui. Isso. E a Lua, né? Não. Lua, exatamente. A Lua. Esse é o Sol. O fato, o Sol deve ser muito maior, mas eu fiz um pouco pequeno. A Lua e a Terra. Ok? Nota que a metade, só a metade da Lua está brilhando. Essa segunda parte aqui está escuro. E a Terra está escurecendo ainda, tem sol aqui nos Estados Unidos, aqui, mas eu acho que está escuro lá. E vocês estão nessa sombra aqui. Por quê? Porque a luz chega ao sol e na metade do nosso mundo, do globo lá, que está na direção do sol, vai ficar dia. Outro lado é noite. Eu acho que todo mundo conhece essa verdade. Mas a lua, eu pergunto para a pessoa se a lua brilha, e pessoas estão meio indecisas sobre isso. A lua só pega a luz do sol e vai refletir. E se você olha lá fora e vê a lua hoje, você está vendo o reflexo, toda a luz que vem da lua é realidade luz do sol. Então a lua seria completamente escuro se não fosse para o sol. Mas o sol vai produzir, é incrível, eu vi um programa sobre como o sol funciona eu fiquei maravilhado com a grandeza e como Deus fez essa coisa, porque para mim é complicado demais de saber como o sol pode queimar nessa temperatura. Pensa nisso, é tão distante o sol, é mais ou menos 150 milhões de quilômetros de nós, mas se você fica deitado lá para meia hora, você se queima dessa coisa. Incrível. Mas por que eu estou falando disso?
você pode falar a glória, o brilho vem do sol, como Deus, né? E o que aconteceu? A lua está refletindo a luz do sol, como minha vida deve refletir o caráter de Deus. Então, nós podemos falar que a lua está glorificando o sol, como porque está refletindo a luz do sol. E minha vida está refletindo o caráter de Cristo, então está glorificando Cristo. E voltando dessa coisa que o versículo fala, Paulo falou, eu glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, essa é a parte da busca de Deus também, é que você está buscando não sua própria glória, mas a glória do Pai. Você está buscando a viver uma vida que o caráter de Jesus é refletido através da sua vida. Ok? Alguém tem uma pergunta sobre isso até agora? Porque Paulo, Jesus nesse trecho vai explicar o que ele fez como discipulador para glorificar o Pai. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Entende essa questão de glorificar? Se eu amo você com o amor de Cristo, você está vendo não o amor do Bruce, mas está vendo o amor de Cristo brilhando de mim. Esse que é o alvo. Tem alguma pergunta, comentário? Tá claro? Ok. Jesus começou, ele falou sobre as pessoas que tu me destes. E ele focalizou nos discípulos. Então, Deus deu esses discípulos para Jesus, para ele fazer alguma coisa com eles, para ele investir na vida deles. E olhe como ele falou em versículo 5, ele pediu para Deus glorificar ele mesmo, de brilhar o caráter dele. E ele falou, em versículo 6, ele falou que ele fez. Nota que ele falou, eu manifestei seu nome aos homens que tu me deste. Ele falou do mundo, que me deste do mundo. Eles eram seus e tu me destes eles. E eles têm guardado tua palavra. Então, a gente vê duas coisas lá. A gente vê o nome que ele fez e o conceito da palavra de Deus. Agora, eu vou ilustrar aqui essa coisa aqui. Primeira coisa, quando ele falou que ele deu o nome deles, ele estava falando sobre a vida de adoração. Porque o nome de Deus exige uma resposta de nós. Exige que nós adoramos a Deus dessa maneira. E eu vou explicar aqui, ele também deu a palavra para eles. E não somente ensinou leis ou coisas assim, mas ele ensinou o significado que a palavra fala, de como que pode se relacionar através da palavra. Agora, está vendo esse árvore aqui? Eu gosto dessa árvore porque tem 4 raízes e 4 ramos aqui. E é perfeito para mim. E tem raízes aqui. O raiz, eu vejo isso. Tem certas coisas que nós praticamos que é para não só completar como lista, mas é para alimentar nossa vida espiritual. Então, quais são as coisas que eu devo fazer se eu estou buscando a Deus, que são meios de Deus alimentar minha vida? Eu estava falando com minha neta outro dia, eu arranquei uma planta, eu falei, tá vendo isso? Esses são as raízes e essa é a planta aqui. Então, a raiz é como as plantas bebem e comem. Eles não têm boca como nós, então eles usam uma raiz para alimentar. E eu vejo que essas 4 coisas, e você vai poder estudar isso em João 17, ele falou que o alvo era intimidade com Deus. Conhecem a ti, o único Deus verdadeiro. Então, João 17:3 está lá. Ele falou de sendo comunhão. Deus deu o corpo de Cristo para estimular uns aos outros no conhecimento de Deus. Em João 17, ele falou
ele falou que ele deu sua glória a nós para que a gente seja um. Então, você pode ver versículo 22. E a glória que você me deste, eu dei para eles, para que eles sejam um como nós somos. Então, e ele falou que através dessa unidade, o mundo vai saber que nós somos discípulos dele. Jesus orou. Nós podemos ver que Jesus falou 2 vezes, eu estou orando por eles. Ele falou, eu dei a palavra para eles e eu dei o nome, que é adoração. Agora, veja bem, se você pode ir para a igreja, orar e tudo isso, mas se esses são práticas religiosas, rituais, eles não vão alimentar a sua intimidade com Deus. Mas se você fala, Deus, não sei se eu estou com muito desejo de ler a palavra hoje, mas eu quero te conhecer. Eu sei que o meio que o Senhor me deu para explicar, para te entender melhor, é através da tua palavra. Então, a palavra de Deus vai alimentar essa intimidade com Deus. Você vê a oração, não é? Deus, eu tenho tia que está doente, meu filho está fazendo uma prova, eu estou precisando pagar a conta, e você ora sobre só isso, e você não tem comunhão com Deus em oração. Você não vai levar a intimidade com Deus. Mas a pessoa que tem intimidade com Deus, busca Deus, ore pela sua vida e as coisas que vão alimentar a sua vida. Comunhão não é simplesmente ir para a igreja e depois da igreja falar sobre como foi o jogo do Remo e Paysandu e tudo isso, mas é uma coisa de interagir com Deus. Então, essas 4 coisas eu chamo a raiz. E se você lê Caminhando com Cristo, se você lê com essa ótica, eu coloquei essas 4 qualidades lá em Caminhando com Cristo. Por quê? Porque essas coisas que vão começar a levar você a se alimentar e poder viver a vida cristã. Agora, essas coisas, a planta de intimidade com Deus vai começar a crescer. E um ramo é santificação. Jesus orou que, por exemplo, em versículo um momento, eu deveria ter marcado os versículos antes, está um pouco escuro aqui no meu quarto. Ele fala no versículo 15, ele fala, não peço que te tire do mundo, mas te guardem do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica, 17, eles, a verdade, sua verdade é a verdade. E olha como está vendo aqui, se você está vendo a palavra que é aqui embaixo, é que vai aqui alimentar a santificação. A palavra é que vai levar a pessoa a viver uma vida santa. Evangelização, ele falou como você me enviou ao mundo, eu estou enviando eles também. Então, ele é o fruto da minha vida de adoração, vai me levar a evangelizar. Porque Salmo 96, que a gente cantar ao Senhor um cântico novo, proclamar a sua salvação, anunciar entre as nações sua glória. E adoração e evangelização são bem relacionados com o outro. A administração, você vai orando e pedindo a Deus o que você quer que eu faça, eu quero dar minha vida para você nessa coisa. Adoração é relacionado com isso também. E a comunhão vai levar a gente a ter amor para com as pessoas da Igreja de Cristo. Eu não tenho as minhas anotações muito bem em João 17 aqui, mas você vai achar essas 8 coisas aqui. 8 qualidades que são parte de disciplinas espirituais. Alguns são raízes, mas alguns são frutos. E que vai produzir fruto na sua vida assim. Ok? Agora, só para você ver de novo, os 7 disciplinas espirituais
é o nome de Deus. Ele mencionou o nome 4 vezes, 3 vezes, aliás, versículo 6, 11, 12 e 26. Ele fala sobre a importância do nome. A palavra de Deus, ele falou em 6, 8, 14 e 17, 4 vezes. A administração dos recursos, no versículo 7 e 10. União, versículo 12, 22, 23 e 26. De enviar, de que ele nos enviou, versículo 18 e 20. E oração, versículo 9 e 20. Então, como eu estou falando, Jesus foi um modelo dessas coisas. E esse que ele investiu, esse é conteúdo discipulado. A gente está dando esses 7 qualidades. E se a pessoa está buscando intimidade com Deus, essas são as coisas que vão alimentar e vão expressar sua intimidade com Deus. Agora, eu falei muita coisa assim, a gente poderia ler o trecho, mas eu quero que você guarde essa imagem aqui, e essas palavras, e lê as disciplinas espirituais em João 17. Alguém tem uma pergunta sobre isso agora? Você tem isso nas suas apostilas na frente de vocês agora? Eu, Bruce. Você tem? Eu quero falar. Ok, pode falar. Eu queria contar uma experiência que eu tive hoje. Uhum. A gente foi lá pro Sabazão, né? Lá no Murinim. E lá ele levou a equipe para visitar uma família num sítio. E quando eu cheguei nesse sítio, é a primeira vez que a gente foi lá. E as pessoas tudo, assim, tipo índio, sabe? Assim, tudo assim, não se chegava para falar conosco. E o estudo, os sinais para o rapaz que era o contato lá desse sítio. Eu fiquei afastada assim deles, para não tumultuar muito, não tinha muita gente assim perto de quem estava estudando. Aí, resumindo, uma mulher veio e me ofereceu uma cadeira. Aí eu não aceitei a cadeira. Aí ela foi e sentou num banco, aí eu fui lá, sentei perto dela. Aí eu comecei a adorar a Deus, dizendo para ela assim, eu disse, vocês estão num lugar abençoado, porque aqui é muito bonito, é muita árvore, tem a natureza que é preservada. Aí ela disse, e a Amazônia está queimando. Eu disse assim, antes eu não valorizava a natureza de Deus. Hoje eu valorizo cada árvore dessa, cada pé de açaí. Lá tinha muito açaí. Aí ela disse, é mesmo, né? E eu disse, olha, esse açaí, quem criou foi Deus. Quando ele criou o homem, ele primeiro criou a natureza e ele formou tudo para depois criar o homem. Eu disse, quando ele criou, ele disse que tudo era muito bom. E aí ele formou o homem e colocou tudo preparado já para ele. O açaí, eu usei o açaí que ela estava batendo lá, né? Ela estava fazendo um açaí lá. E foi muito boa a minha conversa com ela, porque a conversa fluiu da adoração pela criação, que lá é um sítio muito bonito, né? Legal. Então, eu achei legal porque eu disse, olha, ele criou esse açaí, essas árvores, ele formou tudo para o homem. Agora, se estão queimando, ele fez tudo bom para nós, tudo que era bom. Mas o homem mesmo que destrói. É verdade. Foi muito bom aí a minha conversa com ela, que eu não vou falar tudo, que o tempo é curto. Aham. Mas obrigado por compartilhar isso. Tá vendo que essas coisas são muito relacionadas, mas como eu olho muitas coisas do discipulado
E eles não trabalham nessa coisa de intimidade com Deus dessa maneira. Eles não têm esse tipo de visão. Discipulado é usado de maneira muito general hoje em dia. E eu creio que essas coisas que eu estou falando aqui, que Jesus fez na vida das pessoas, é que nós devemos investir na vida das pessoas. Jesus ensinou o nome, falou para guardar eles pelo nome. Nome representa todo o caráter de Deus. E quando eu falo da palavra, não somente é o livro, mas o que ele fala lá, Deus comunicou através da palavra. A administração dos recursos é, como Jesus falou, de reconhecer que tudo que você tem é dono de Jesus e você está usando para a glória dele. A união não somente alimenta intimidade com Deus, mas vai expressar nossa intimidade, o amor que nós temos um com o outro. E Jesus nos enviou, versículo 18 disse aqui, como tu me enviou ao mundo, eu tenho enviado eles ao mundo. E ele orou pela proteção disso. Ele orou 2 vezes claramente para as pessoas. Alguém tem perguntas sobre essas disciplinas? Eu esqueci santificação, né? Então, lembra disso. Lembra dessa imagem aqui. Essa é importante. Você pode ver que as raízes, quando você está discipulando uma pessoa, você não está só preocupando o que eles fazem. Eu já vi discipulado que é de ensinar as pessoas a doutrina da igreja e dos irmãos. Mas como é que isso vai ajudar a pessoa a ter intimidade com Deus? É importante. É bom estudar isso. Mas é que vai levar as pessoas é de escolher aquelas coisas do começo da vida cristã que vão ser essenciais na vida espiritual de andar com Deus. Informação, desenvolvimento das coisas vem depois, mas essas são as coisas que devemos levar na vida da pessoa. Alguém tem uma pergunta? Pastor Bruce? É o Marcos. Sim. Eu gostei muito, né? Eu estava vendo aqui essa questão da árvore, né? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, né? Ligados a uma única só base, que é a intimidade, né? Achei interessante isso. Muito bom. Proporciona, né? Todo esse desenvolvimento, né? Na vida do adorador de Deus, né? Daquele que realmente tem intimidade com o Senhor, para poder desenvolver todos esses 8 pontos aí muito, muito importantes, né, na vida do adorador de Deus. Achei interessante isso, muito bom. Esses 4, você pode ver que é uma coisa que é nos 2 lados, é amor e comunhão. Essas 2 coisas são bem ligadas, amor e em realidade são 7, mas eu falo que amor e comunhão com os irmãos é que leva à intimidade, mas o amor que nós temos um para com outros mostra que nós somos discípulos. Ele é versículo 24, ele falou que basicamente está falando através da nossa união. De fato, o versículo 23 é melhor. Ele falou, eu estou neles, eles em mim, para que sejam perfeitos na unidade, que o mundo vai saber que tu me enviastes. Então, qual é a evidência? Meus argumentos, minha apologética que vai convencer as pessoas que Jesus é enviado? Não. Que vai mostrar a realidade de Cristo para as pessoas, é o amor que nós temos um para com o outro. Você viu que ele falou lá? O amor vai ser a prova que Deus enviou o Filho. O Deus Pai enviou o Filho. Por que pessoas não entendem quem é nosso Deus? Porque não estão vendo a nossa vida. Se a gente tem esse amor para com os outros, eles vão ver essas coisas. Então, nota que eu vou confessar uma coisa, eu reconheci isso este ano. Tem um defeito no sistema discipulado, que tem mais uma apostila que eu preciso preparar para estar completo.
a coisa do discipulado, é que eu, caminhando com Cristo, fala disso, mas tem que ter uma coisa que vai falar sobre essas coisas. Evangelização, santificação, administração e amor. Eu vou fazer mais uma apostila de discipulado que fala do fruto. Como é que a gente vai expressar o fato que nós somos seguidores de Jesus? Alguém mais tem uma pergunta? Eu queria parar um momento, ir devagar, repetir bastante, comentar. E Bruce? Sim. Bruce? Sim. Bruce? Sim, estou te ouvindo. Alô, Bruce? Eu estou aqui. Por algum motivo aí não está me ouvindo. Eu vejo também essa imagem também me faz lembrar o Salmo 1, que fala que é aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos vencedores. Antes do seu fazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas, que devido ao tempo dá seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a primeira parte a gente vê a intimidade com Deus aqui, né? Trazer esta lei do Senhor. Essa é a raiz, né? O fruto é que vem, é que vai dar sempre fruto e a folhagem vai cair, não vai mudar, porque ele está bem reado essas raízes, alicerado na intimidade com Deus. Eu vejo isso daí também. O Salmo 1 está bem relacionado a isso aí. Absolutamente, porque ele fala lá que ele foi plantado por Deus perto da água e as raízes estão bem profundas. E interessante, eu fui para Uberlândia uma vez. Está me ouvindo bem? Ok. Eu estava no avião chegando em Uberlândia durante o tempo de seco uma vez. E foi muito interessante porque era tudo marrom, tudo era amarelado, né? Exceto onde teve os córregos. E esses foram as árvores que estavam plantadas ao lado da água, estava ainda verde, mesmo durante o tempo de seco. E a ideia é que esse é relacionado de construindo a casa na areia ou na rocha, mas as raízes estão bem profundas lá, onde pode alimentar mesmo que o clima ao redor está horrível, mas tem as raízes na presença de Deus. Obrigado por compartilhar isso, é uma excelente observação. Sabe uma coisa que eu quero que você pense sobre esse desenho aqui? Vamos supor que eu estou faltando, você falou de administração, uma boa administração. Em vez de tentar fazer melhor, eu tenho que voltar para as raízes. E esse é bem bíblico. Luiz e Fátima, você vai lembrar que você chegou na minha casa, lá em Pau d'Arco, e houve uma mangueira lá atrás que produziu essas mangas bem bonitas, a manga rosa. Você lembra disso? Eu lembro vocês e Nonato perguntaram, eu posso apanhar? E vocês foram lá, apanharam todas essas coisas, mas essas mangas, mas cada um teve um bicho lá dentro. Não sei se você lembra disso. E Pastor Egon, ele morou lá naquela casa e ele falou a alguma pessoa agrônomo sobre isso. E o agrônomo olhou e ele falou, o problema não está com fruto lá, o problema está com raiz. E a razão que produziu fruto podre é porque a raiz estava podre. Então, essa foi uma boa lição, porque se eu estou, nas minhas ações, não estou refletindo Cristo, o problema está na raiz. E eu tenho que voltar e desenvolver essas raízes melhor. Tem sentido isso? Ok, eu gostaria, antes de entrar na coisa sobre as disciplinas, princípios de disciplinas, eu gostaria de pedir para Nonato, Nonato, estou pensando em Nonato, vendo vocês aí, eu vou pedir para Ricardo, dá para vocês 12 minutos para dar uma lida juntos de
João 17 para ver as qualidades de um discipulado lá. E ler com essa ótica, ler com essas 7 qualidades de discipulado aqui. Veja essas coisas, vê se você acha nos trechos lá em João 17. É rapidinho, dá uma lida rapidinho de João 17 e para cada vez que você vê uma dessas qualidades. Porque, veja bem, se nós vamos fazer discípulos, nós não somente devemos fazer um modelo de como Jesus fez discípulos, mas devemos até usar conteúdo também. Ok? Então, Ricardo está aí? Ô, Bruce, quantos minutos você falou? 12 minutos. 12. Ok. Porque senão a gente vai faltar tempo aqui. Tá indo. Pronto, Bruce, 12 minutos, certinho. Ah, que bom. Fala, Marcos. Não foi tempo suficiente, né? Não, mesmo na hora não. que tava bom, rapaz, aí acabou. É verdade, eu sei como é. Mas a questão é que eu queria fazer com vocês é te dar essa oportunidade para nessas coisas. Eu estou compartilhando a tela agora. Uhum. Tá. Ok, um momento. Tem que achar o documento aqui. Eu espero que foi uma boa conversa com vocês. Eu gostaria que eu estava falando com o Milton, minha Bíblia em português está na África agora. Então, eu estou com o inglês, essa razão que eu rolei um pouco lendo essas coisas, porque eu estou tentando traduzir em inglês aqui. Mas eu gostaria, eu espero que esse tempo e que você volte e pensar bem em João 17. É muito importante João 17, porque Jesus falou o que ele investiu nos seus discípulos. É um livro, é um capítulo que ninguém fala, mas é essencial para discipulado. Gostaria de dar alguns princípios de discipulado no nosso tempo aqui. As disciplinas espirituais têm um alvo. Esse parece óbvio, mas muitas pessoas têm o alvo. Eu quero ler a Bíblia em um ano, ok? Então tem que ler 4 capítulos cada dia. Esse não é o alvo de ler a Bíblia. É bom, né? Eu não estou falando que é ruim, mas eu estou falando o alvo é intimidade com Deus. Eu não vou ler para simplesmente completar a tarefa, para dizer que eu li a Bíblia inteira, mas você tem alvo. Mas eu vou voltar dessa coisa assim, tendo falado isso. A gente falou com pastores na África e a gente não achou nenhum pastor lá que a gente saiba que leu toda a Bíblia, capa a capa. Então eu falei, como é que o Espírito Santo pode agir na vida da pessoa que não está na palavra, né? Então as disciplinas espirituais têm um alvo. O alvo é a intimidade com Deus. Eu usei essa coisa da maratona. O que aconteceu é que eu lembro que eu comecei a correr e eu não tinha alvo. É simplesmente para saúde. Um dia acordar, não estou com muita vontade de correr hoje, não. Outro dia eu vou fazer. Mas daí meu concunhado, ele me desafiou e falou, vamos correr a maratona em Columbus. Ok, eu vou fazer. Daí eu tinha um alvo de completar a corrida. Então eu me treinei. E às vezes quando eu estava deitado lá sábado de manhã, depois de uma semana de trabalho, rapaz, eu não sinto muita vontade de correr 20 quilômetros hoje. Mas eu fiz, porque eu queria completar a carreira. Então, as disciplinas espirituais têm um alvo. As disciplinas são espirituais, é o Espírito Santo agir. E quando eu fiz esses estudos do Caminhando com Cristo, eu fiz as perguntas. Qual é o papel do Espírito Santo na prática dela? O papel do Espírito Santo quer dizer, quando eu leio a palavra de Deus, eu posso ler como qualquer outro livro, ou eu posso ler com intenção de intimidade com Deus, de deixar o Espírito Santo me guiar e me dar compreensão do trecho. Quando eu oro, eu posso ter uma lista de oração, ou eu poderia realmente orar e
e deixar o Espírito Santo me guiar. Comunhão, eu posso fazer uma programação, ou eu posso sentar e deixar Deus me guiar. E como o Espírito Santo atua por meio dela, João 16 fala que ele vai nos ajudar a lembrar das coisas. Então, o Espírito Santo, quando eu li a palavra hoje de manhã, eu gostei como você fez lá, que você compartilhou o Salmo 1. Então, esse foi muito edificante. Deus trouxe isso à sua mente nesse momento. E você citou isso. Então, é importante. E o Espírito Santo usa nossa leitura, nossa oração para poder falar. As disciplinas espirituais necessitam ser praticadas com disciplina. Olha, buscando a Deus, às vezes a carne vai deixar você tão cansado, eu não tenho energia para fazer isso, mas você tem a disciplina para fazer aquilo. Algumas disciplinas fortalecem nossa intimidade, as raízes. Você lembra quais são as 4 raízes? Comunhão, oração, a palavra, adoração. Então, esses fortalecem nossa intimidade e algumas disciplinas expressam nossa intimidade, que são os frutos, a unidade e administração, evangelização e santificação. Esses são os que nós chamamos os frutos da nossa intimidade com Deus. Então, é importante saber disso. Agora, veja bem, escute o que eu vou falar aqui. Como meu amigo fala, desliga seu celular, senta no seu centro, olha para mim, olha para a câmera aqui, porque é muito importante que eu vou falar aqui. O grande erro do meu discipulado é que eu ensinei as lições sobre esses assuntos sem fazer. Eu ensinei sobre o assunto da palavra, sem sentar e ler a palavra com a pessoa. Já falei isso antes, mas eu quero repetir. Então, os métodos, porque você vai pegar a palavra e você vai ler com a pessoa. Você vai fazer um estudo com a pessoa. Você vai fazer meditação e você vai orar as escrituras. Quantos de vocês sabem como orar as escrituras? Você entende esse conceito? Não, sim? Uma oração de acordo com as escrituras. Sim. Deixa eu me mostrar aqui. Eu tenho aqui esse Salmo 16. Eu espero que você pode ver bem aqui. Eu vou ampliar um pouquinho. Esse que eu estava falando, que eu tenho essa coisa que é uma... o que eu fiz? Ok, aí. Eu estou aí? Tá me vendo? Tô vendo, Bruce. Mas deu erro aí no seu arquivo. Ok, eu não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Ok. Ok, todo mundo tá vendo isso agora? Ainda não. Agora. Ok, esse é Salmo 16, se você tem, ou você pode me acompanhar. Eu vou mostrar como orar as escrituras. Esse é o hino de fala que guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Deus, muito obrigado que nós podemos chegar na tua presença e viver na tua presença, porque tu és nosso refúgio. Quando esse mundo está tão complicado e coisas, nós sabemos e nós confiamos e pedimos que o Senhor guarde-nos e seja nosso refúgio, nosso conforto, nossa paz. Versículo 2, diga o Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus, nós olhamos esse trecho e fala que o único bem que Davi teve, ele teve muito ouro, muita riqueza, mas a coisa mais preciosa é a tua presença. E isso que nós queremos, Deus, nós desejamos, nós não temos nada de bom senão tua presença, Deus, conforme esse versículo. Quando os santos que há na terra, eles são notáveis, a quais é todo o meu prazer. Eu olho nessa coisa das pessoas que estão assistindo essa aula e que estão parte aqui.
que são os santos, meus irmãos em Cristo no Brasil. E como esse trecho fala que eles são os nobres, eu tenho o meu prazer de estar junto com eles e, de certa forma, eu sinto uma tristeza ao mesmo tempo de estar fisicamente separados, mas minha alegria, minha paz e realização é de estar na presença dos teus santos, Deus. Muitos serão apenas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecer sangue, meus lábios não pronunciar o seu nome. Deus, nós reconhecemos que nós estamos cercados, como o rei Milton falou, que cercado de pessoas lá que são mistura de catolicismo, espiritismo, sincretismo lá. Em realidade, cada um de nós somos cercados de pessoas que não te conhecem. E esses falsos deuses, nós repudiamos essa coisa, rejeitamos os falsos deuses, porque tu és o único Deus. E nós não queremos nem falar o nome desses falsos deuses, porque tu és nosso Senhor. O Senhor é a porção, a minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me em diversos lugares, a menos é uma linda a minha herança. Deus, que esse traz na mente, eu estou lendo o Levítico, e que os levitas tiveram uma herança que o Senhor falou que Deus é sua herança. E Deus, é a realidade, nossa herança não é terrenos, ou casas, ou carros, ou dinheiro. Nossa herança é tua presença, Deus. E nós te louvamos para isso. Nós estamos gratos, Deus, pelas coisas que nós temos recebido. O Senhor tem sido bom demais. Tua graça é muito forte em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você veja que eu fiz lá. Não sei se eu fiz muito bem, mas a ideia é de ler, orar. Ler, orar. Então, tudo que você vai orar é uma resposta que você acaba de ler no trecho da Bíblia. Eu gosto muito do Salmo 16 porque é muito bom para fazer isso. Eu espero que isso ajudou. Alguém tem um comentário sobre isso? Foi útil? Pastor Bruce? Sim. Marcos. Sim. Eu reconheço sua voz toda hora. Sim, eu estou sem a imagem, né? Tá, peraí. Pastor, eu gosto de fazer isso que o senhor está fazendo, eu faço geralmente nos livros de Lamentações, capítulo 3, e no Salmo 139. Eu gosto de fazer nesse modelo aí. Inclusive, quando a gente está dando estudo bíblico, eu gosto sempre de mencionar algumas coisas com relação a isso, né? Até para a pessoa também poder compreender que não é só a leitura, né? E sim é a profundidade que você tem com relação ao que você está lendo, né? Naquilo que você está meditando, que te deixa perto e próximo do Senhor, né? Então, geralmente eu uso esses 2 capítulos. Mas pega outros. Quando você está lendo, tem muitos salmos que tem muitas qualidades de Deus. Sim, com certeza. A coisa que eu estou falando, eu espero que você entenda isso. Não somente falar sobre isso, mas faça com as pessoas. Você tem que ser um modelo. Você lembra quando Jesus, a vida de oração dele era tão forte que os discípulos chegaram e falaram, mestre, ensina-nos a orar como os discípulos, como os discípulos João ensinou seus discípulos a orar. Você pode ver que Jesus orou de uma maneira que ele estava realmente íntimo com Deus e os discípulos repararam isso. E a adoração. Eu tentei nesse trecho lá de adorar o Senhor através das Escrituras. Eu tenho meu livro lá embaixo de oração, eu tenho mais de 150 nomes de Deus e 150 qualidades de Deus. Muito importante isso. De natureza, a Fátima deu testemunho hoje como o sítio era motivação para adoração e levou à evangelização. Por meio dos outros. Às vezes, quando eu tenho amigos, eu falei com 2 amigos hoje, que são meus companheiros de adoração. Foi fantástico falar com eles, né? Porque sempre estimula a minha vida assim. Por meio das circunstâncias, você está vendo Deus ao redor de você? Oração. Lembre-se disso, a vida de oração é de afinar minha vida à voz de Deus.
Oração não é só falando Deus o que você quer, mas você está afinando sua vida a coração de Deus, pegando o coração de Deus das coisas. Eu gosto dessa coisa que alguém falou: afina minha vida, a voz de Deus, inclina meu coração para só buscar o Senhor, desvenda meus olhos para ver as grandes coisas do Senhor e une meu coração para só adorar o Senhor. Essa é a oração de Piper. Eu gostei muito dessas 4 coisas. Afinar minha vida, a voz de Deus, inclina meu coração, desvenda meus olhos e une meu coração. Eu gostei muito dessas qualidades. Você deve variar a sua vida. Usa talvez o Pai Nosso como modelo e citando e falando, não só cita o Pai Nosso, mas usa isso como esboço. Comunhão. Olha, eu creio que cada cristão deve praticar comunhão assim, individual. Quando você está no relacionamento com o discipulado, é individual. Pequenos grupos ou famílias espirituais, tempos programados, celebrações, tempos informais. Mas a coisa importante é como aquele trecho que eu li de Salmo 16, os nobres, as pessoas que gostam de ser, que você quer conviver, são pessoas que amam a Deus, que estão buscando a Deus. Eu vou dizer isso, que eu mencionei o livro do A.W. Tozer, mas tem outros homens de Deus que da história você pode ler sobre David Brainerd, Spurgeon, e grandes homens de Deus que você pode ler, Moody, pegar alguns desses grandes homens de Deus, ler suas vidas, sobre suas vidas, mas na maneira prática, a maneira que você vai pegar a vida espiritual é de achar uma outra pessoa com quem você tem uma afinidade espiritual. Essa coisa que eu confesso que a coisa mais difícil para mim no meu ministério é que eu dificilmente achei pessoas com quem eu tinha afinidade espiritual para realmente ter esse nível de comunhão. Alguém tem uma pergunta? Eu falei sobre essas coisas, são importantes. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Essas coisas, comentário, por favor. Alguém tem comentário, pergunta? Ok, eu queria ver se ninguém tem comentários sobre isso. Bruce, só uma pergunta sobre João 17. João 17, ele pode ser usado só com a evangelização, ou a gente pode usar num culto, no culto na igreja, numa escola dominical? Olha, eu não vejo que esse é um trecho que você ia usar para evangelismo, porque eles não falam nesse trecho como de entrar na intimidade com Deus, de entrar, de passar pela porta, eles não explicam por que Jesus veio e essas coisas assim. O trecho simplesmente está falando, Deus, o Senhor me deu esses discípulos, e essa é a maneira que eu ajudei eles a desenvolver essa vida eterna, essa vida com Deus. Agora, para mim, João 17 seria ótimo para ensinar na escola dominical, seria ótimo para ensinar e pregar. Eu acho que são excelentes essas coisas assim. Mas o que eu tentei fazer hoje, em vez de falar de detalhes, é de dar esboço e entender por que esse trecho é importante. Por quê? E a razão que é importante, porque ele explica o que é a intimidade com Deus, como ele ajudou os discípulos a desenvolver a intimidade com Deus. Esse que João 17 fala. Positivo. Ok? Batista. Tem outra pergunta importante. Eu queria fazer essa lição bem devagarzinho para ter certeza que é bem compreendido.
Estamos Bruce. escutando aí, Bruce. Alô, Tá Bruce. claro? Tá? É Batista. Fala de novo. Um comentário só. Eu gostei de ver como você organiza seu tempo, né, de oração. Você falou que tem uma lista no caderninho, né? Eu sei que você tem uma lista de pessoas que você ora por pessoas. Uma vez eu lembro que você comentou, às vezes você passava caminhando na rua, você às vezes gostava de orar por pessoas, pelo lugar. Não lembro quando foi, mas eu lembro que você falou uma vez isso. E você falou agora que tem mais ou menos umas 150 qualidades de Deus, né? Eu já tentei me disciplinar para fazer isso, mas não consegui. Falta disciplinar. Agora a gente está correndo, eu com a esposa, com os filhos, e eu estou aprendendo a me disciplinar algumas coisas, né? E eu estou orando para que Deus ele me ajude a ser disciplinado assim como você, né? Obrigado. É bom ter um livro. Eu comprei um caderno e eu comprei aqui nos Estados Unidos e quando eu cheguei em casa, fala estava fabricado no Brasil. Ok, tá bom. Então eu comecei a fazer isso de escrever as coisas e uma coisa que me ajudou bastante é que muitas pessoas não têm muito conceito de quem Deus é. Uma das razões que nós lemos a Bíblia é para saber quem é Deus, para adorar Ele em verdade, conforme a verdade, conforme quem Ele é. Então, Tozer fala muito sobre a importância de saber quem é esse Deus, e esse é parte desse desenvolvimento de intimidade com Deus. E foi muito interessante, eu peguei, eu lembro que o Magno, em Araguari, ele gosta de fazer uma pergunta, ele falou isso, me dê 5 qualidades de Deus, sem falar do seu poder e sem falar do seu amor. Ele falou que ninguém pode chegar a 5 qualidades de Deus, né? Então, eu comecei a pegar algumas coisas e eu poderia falar 25 qualidades de Deus rapidamente que eu uso, porque se você quer adorar Deus como Ele é importante saber a plenitude do seu caráter e entender quem Ele é. E a coisa que é maravilhoso, meu pastor aqui nos Estados Unidos, ele pregou sobre a tensão que existe entre o amor e a verdade. Ele falou, tem certas pessoas, é tudo a verdade, a justiça, a santidade. E tem outras pessoas, é tudo amor, carinho, graça. E ele falou que é como uma guerra entre os dois na vida de muitas pessoas. Mas como alguém disse, na pessoa de Deus não há conflito no seu caráter. Ele é completo. E eu quero ver isso. Eu estava indo para as ilhas com o Jeú uma vez, eu estava orando e sobre uma coisa de disciplina, eu falei, Deus, Tu és muito mais justo do que eu, santo em tratar essas coisas. Eu falei, Tu és muito mais misericordioso e gracioso e paciente do que eu também. Nossa, é um conflito, mas em Deus não é assim. É importante entender essa pessoa de Deus. E se você quer uma vida rica de adoração e comunhão com Deus, você tem que começar essa lista de qualidade de Deus. Você quer saber quem é esse Deus que você está adorando. Eu não quero adorar um Deus que eu criei na minha cabeça. Eu quero adorar o Deus que Ele descreveu na palavra. Esse é muito importante. Bem, eu vou só ler a próxima coisa que nós vamos fazer. É importante para discipulado, porque nós vamos, semana que vem, falar sobre prestação de contas. Vai ser um pouco, se você assistiu a coisa que eu fiz com os pastores, não sei se vai ser disponível isso, coisa para as pessoas, mas esse que eu vou apresentar é um pouco diferente do que eu apresentei para os pastores. Mas prestação de contas é importante. É uma coisa que é muito negligenciando. Eu falei aqui, precisamos intencional e regularmente separar um tempo com outra pessoa
para nos ajudar na busca de intimidade com Deus e nos afastar de tudo aquilo que interfere com o nosso relacionamento com Deus. Eu quero mostrar uma coisa que Lisa descobriu. Eu estava preparando isso e olha o que aconteceu. O pastor que chama Howard Hendricks, ele fez uma pesquisa de 200, ele é num grande seminário nos Estados Unidos, e ele foi atrás de 246 pastores que saíram do ministério por causa do adultério. E ele falou, entrevistou e falou bem honesto, e ele estava quase certo que todo mundo estava salvo lá, que conheceu o Senhor. Mas ele falou, todos eles deixaram de ter um devocional. Todos eles só estudaram a palavra para pregar uma pregação. Todos pensaram, isso nunca acontecerá comigo. Autoconfiança na coisa assim. E nenhum estava prestando contas com alguém. Esse que é o ponto que eu queria falar. Eu confesso que houve muito poucos tempos que eu achei uma pessoa assim na minha vida que eu podia, porque eu estou mudando de um lugar ao outro, eu estou querendo achar uma pessoa aqui que vai falar, Bruce, está tendo cuidado com seus olhos. Você está realmente encontrando com Deus na palavra. Sua esposa, você seu casamento, como seria? Então, essa prestação de contas é muito importante para nós. E esse não é para só os pastores, isso é para cada cristão. E quando você está discipulando uma pessoa, você deve pegar momentos em que você faz perguntas para eles. Quais são as barreiras que você tem no seu relacionamento com Deus? Quais são as coisas que você crê que Deus está querendo mudar na sua vida? Então, é importante de ter parceiros, porque Deus não queria que a gente andasse só. Então, semana que vem, nós vamos estudar esse aspecto de prestação de contas e a importância disso. Então, vou deixar com o Ricardo, já estourou o horário, e eu deixo para Ricardo agora. Eu espero que isso foi edificante para vocês e minha oração é que isso estimula cada um de vocês de buscar a Deus mais. Ok, Bruce, muito obrigado. Eu enviei para vocês aí a tarefa da 6ª aula, tá? Se você reparar lá, você precisa ler a lição da apostila Descobrindo a Igreja. Aí eu coloquei o link lá para você. Se você já tiver essa apostila, não precisa você baixar, tá? Todos ouvindo aí? Uhum. Tranquilo, né? Aí depois eu envio a lista para vocês e vou tentar atualizar o vídeo das aulas aí para vocês, tá ok? Vamos orar, meus irmãos. Quem gostaria de orar aqui para encerrar aqui o nosso tempo? Se tiver com áudio legal aí. Vou orar, Ricardo. Tá Ok, bom o meu áudio? Tá jóia. Pode orar, meu senhor. Deus Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que ela tem nos dado choque, Senhor. Ela tem nos para nos ficar, Senhor, mais atencioso, mais sábio, Senhor, mais pessoas que vão transmitir a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela essa meditação. Obrigado por esse tempo que cada um de nós que estamos aqui possamos ter aprendido, possamos botar em prática, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, se fizemos coisas que não te agradou. Nos ensina a caminhar, Senhor, uma vida com intimidade contigo, ó Deus, todos nós. Obrigado pelo professor, pelo Bruce, Deus, que tem esse privilégio de nos ensinar passo a passo, essa paciência, Senhor, de ler e passar para nós, Senhor, esse entendimento
Deus, obrigado que nós possamos, Senhor, daqui tirar um bom aprendizado, Senhor, para a nossa vida e para a vida de nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas. Ó Deus, que isso seja, Senhor, para incentivo e cada dia possamos aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Abre nosso coração, nosso entendimento, para que possamos continuar, Senhor, essa caminhada com Cristo, até o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar, Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa noite, nos despede, Senhor, cada um que está na sua casa, com sua família, seus filhos. Abençoe, Senhor, a família de cada um, que esteja cada dia progredindo na Tua palavra, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.